Olá pessoal, nós vamos estar falando agora sobre como fazer a simulação do capacitor cilíndrico. Mas antes disso, é importante entender um pouco sobre como funciona um capacitor. Basicamente, um capacitor ele é composto por duas placas paralelas. Uma placa carregada positivamente e a outra carregada negativamente. E entre essas placas você tem o seu dielétrico. Esse dielétrico é um material isolante. Ele basicamente pode ser de óleo, de mica, de teflon, de vidro, de polietileno, beleza? E quando você carrega essas placas positivamente e negativamente, é gerado um campo elétrico entre essas placas. Por isso que o capacitor é um elemento armazenador de energia que armazena energia na forma de campo elétrico. Entre essas placas você vai ter uma distância D, beleza? Uma coisa importante é que a capacitância do capacitor ela depende da distância entre as placas, da espessura das placas e do dielétrico utilizado, além do meio onde esse capacitor está. Nessa simulação nós vamos simular o capacitor cilíndrico, beleza? No caso, nós vamos utilizar os dados que estão nessa tabela, com raio interno de 3 mm, raio externo de 19 mm, espessura das paredes de 2,8, comprimento de 15,8, o tipo de elétrico vai ser o polietileno. Nessa figura aqui, basicamente você tem a sua placa externa, representada pela parte azul, e a placa interna, representada por essa parte mais avermelhada, beleza? Uma coisa importante de perceber aqui é o seguinte, esse Azinho aqui é o raio, no caso aqui de 3 mm, representa o raio da placa interna. Já o B aqui, ele representa o raio da placa externa, beleza? Mas perceba que esse B aqui, ele é o raio da placa externa, mas ele não está contendo a espessura da placa. Por isso que para você obter o raio total desse seu capacitor, você vai somar esse raio B, beleza? Mais essa espessura da placa, que no caso aqui é de 2,8 milímetros. Então, 19, que é o raio externo, mais 2,8 vai ser 21,8 milímetros, que vai ser o raio total desse seu capacitor. Eu estou mostrando esse cálculo porque ele vai ser importante para você, na hora de fazer o capacitor em 3D, saber a espessura entre as placas e a distância certinho aqui, beleza? No caso aqui da simulação, a gente vai usar como material das placas do capacitor o alumínio, ou seja, a placa azul. Bom, pessoal, na simulação você vai poder escolher entre começar no 2D e passar para o 3D ou fazer direto no 3D. No caso aqui eu vou começar no 2D e vou passar para o 3D, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer, no caso aí vir aqui em Project, Insert Maxwell 2D Design, beleza? Vai carregar aqui um pouco para abrir o plano em 2D. Depois de abrir o plano em 2D, a gente tem que verificar o seguinte. Primeiro, a gente está fazendo o capacitor cilíndrico, beleza? No caso aqui, como eu disse antes, o raio total desse seu cilindro vai ser igual a B mais a espessura. B é essa distância aqui do centro até essa parede, e no caso a espessura foi dada aqui também, como 2,8 milímetros. Se você pegar o B, que é 19 mais 2,8, vai dar 21,8 milímetros, que vai ser o raio o raio total desse seu capacitor, beleza? Então vou lá voltar no Maxwell, vou aqui selecionar o círculo para desenhar ele. Vou desenhar aqui um círculo de qualquer tamanho. Depois você pode alterar o tamanho dele bem aqui, ó. Você clica, aqui criou né, o nome círculo 1. Aqui embaixo você tem esse círculo amarelinho aqui. Se você clicar 2 vezes nele, você tem a opção de alterar o raio dele, o centro onde ele está. No caso aqui, o nosso raio aqui vai ser o que a gente indicou aqui, ó, que é 21,8 milímetros, beleza? Então vamos botar aqui o raio de 21,8 milímetros, beleza? Aí aqui eu vou diminuir o zoom para mostrar melhor. Então aqui é o seu raio total, ok? Depois disso, você tem que colocar um outro círculo, só que vai ter o raio de B, beleza? Porque quando eu pegar o raio total e subtrair desse raio B aqui, você vai ter um círculo e um buraco. E vai ter a espessura da parede que você está precisando, ok?
No caso aqui, o outro raio que eu vou desenhar é o raio B, que tem tamanho de 19 milímetros. Então vamos lá desenhar o raio B. Vamos desenhar aqui de qualquer tamanho primeiro. Cria um círculo 2 aqui, vamos alterar o tamanho. 19 milímetros, né? 19 mm. Beleza. Agora você tem o círculo maior e o círculo do centro. Você vai subtrair um do outro, ok? Para subtrair, você seleciona um círculo, aperta a tecla Ctrl e seleciona o outro círculo. Quando você fazer isso, vai aparecer as opções aqui de subtrair um círculo do outro, na ferramenta Subtract. Quando eu fizer isso, você vai ter aqui só a espessura da parede do seu capacitor. Uma coisa importante é que se você subtrair na ordem errada, talvez vai acabar apagando a figura toda. Então, a ordem que você seleciona o círculo maior e menor e tudo mais, vai influenciar aqui no corte, ok? Depois de fazer a espessura da placa, você vai ter que desenhar novamente um novo círculo com raio B, beleza? Porque perceba o seguinte, essa região aqui, ela tá vazia. Só que você vai precisar do seu dielétrico aí no meio. Então, eu vou desenhar um novo círculo, beleza? Esse círculo 3 aqui, no caso, vai ser do mesmo raio do anterior, que era 19 milímetros. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou adicionando material e retirando material. No caso aqui, perceba que eu posso selecionar a parede externa sozinha e posso selecionar a parte interna sozinha também, ok? Depois disso, você vai desenhar o círculo aqui, que é esse raio menor, que no caso aqui é de 3 milímetros, ok? Então vamos desenhar o raio menor aqui, que no caso aqui é o nosso círculo 4. A gente vem aqui em raio, vamos botar de 3 milímetros. Então aqui, agora você vai fazer novamente aquele procedimento de subtrair uma figura da outra. Vou selecionar a figura maior, segurar a tecla Ctrl e selecionar a figura menor. Depois eu vou aqui na ferramenta Subtract e clico em OK. Quando você fizer isso, agora você vai ter a sua parede, essa região aqui que seria o seu dielétrico, mas perceba que aqui ó, no meio agora está vazio. E aqui também tem que ter uma placa interna, né? Então o que você vai fazer? Vai desenhar um outro círculo novamente, beleza? E esse círculo vai ter o mesmo raio do anterior, que era de 3 milímetros. Então você vem aqui e bota 3 milímetros, beleza? Assim, agora você tem o seguinte, tem a sua placa externa, tem a região do dielétrico e tem a placa interna. Só que aqui está no 2D, né? E a gente quer o nosso capacitor no 3D. Para passar para o 3D, você vai em Maxwell 2D, beleza? Vai em Create 3D Design. E aqui vai pedir para você adicionar a altura desse seu capacitor. No caso aqui no nosso capacitor, perceba que a altura dele é de 15,8 milímetros. Então vamos lá adicionar 15,8, já está a unidade ali em milímetros. Então ok, espera carregar um pouquinho e ele desenhou o seu capacitor, beleza? Uma coisa importante aqui agora é você configurar essa região aqui como Electrostatic. Então você vem aqui em Maxwell 3D, Solution Type, e aqui no caso a gente vai fazer uma simulação do tipo Electrostatic. Então não esqueça de marcar essa opção, senão não vai dar certo, beleza? Agora a gente vai adicionar uma região ao redor desse capacitor. Você vai poder utilizar essa ferramenta aqui chamada Create Region, no caso aqui não precisa alterar nada, só se você quiser aumentar a região onde o seu capacitor está. Para que serve essa região? Essa região aqui basicamente é o meio onde o seu capacitor está. Por exemplo, o meio onde ele está pode ser o vácuo, mas pode ser outro meio também, ok? Então você criou a sua região aqui. Uma coisa que eu recomendo é você mudar
a cor, né, da parede externa e da parede interna e do dielétrico, para poder diferenciar uma coisa da outra. No caso aqui, para você estar mudando a cor, transparência e essas coisas, você pode vir aqui, ó, por exemplo, círculo 1, selecionei a placa externa. Então, venho aqui, clico 2 vezes em cima, e aqui tem a opção de você mudar a cor e a transparência. Vou mudar a cor aqui rapidinho e botar cinza. E clicar em OK. Aí você mudou aqui a cor da parte da placa externa. Vamos selecionar a parte interna aqui e mudar a cor dela para cinza também. Vamos botar aqui cinza, só para diferenciar isso. Não é obrigatório, mas fica melhor de você diferenciar uma coisa da outra. Aqui no caso, vamos mudar a cor também e colocar uma cor diferente aqui. Bora colocar laranja. Bora também mudar um pouco a transparência dele. Bora botar aqui quase na metade. Que aí fica melhor de você visualizar, ó. Visualizar a placa externa, o dielétrico e a placa interna. O dielétrico aqui também, você pode selecionar aqui e mudar o nome. Bora botar o nome aqui de dielétrico para ficar melhor para reconhecer. Dielétrico. Beleza? Bom, pessoal, depois de realizar o desenho do nosso capacitor em 3D, nós vamos adicionar o material da placa externa, da placa interna e do dielétrico. No caso do nosso exemplo aqui, o material das placas é o alumínio e o dielétrico tem como material o polietileno. Então, como é que a gente faz para adicionar esse material nessas placas? Primeiro, você seleciona a placa, clica com o botão direito, vai em adicionar material. Aí aqui nessa opção, tem vários tipos de materiais que você pode adicionar. No caso, eu vou pesquisar aqui o alumínio. Perceba que já apareceu a opção aqui, então eu vou só selecionar ele e clicar em OK. Quando eu adiciono o material na placa externa, perceba que o círculo 1 está com material de alumínio. Só para ficar melhor aqui, eu vou renomear esse círculo 1 como placa externa, só para poder ficar melhor identificado. Depois eu vou selecionar a placa interna, que é o centro aqui do seu capacitor. Vou clicar com o botão direito. Você pode ir tanto aqui quanto aqui na figura mesmo, beleza? Só que aqui na figura você tem que tomar cuidado, que às vezes você acaba selecionando a figura errada. Então eu prefiro vir aqui, clicar com o botão direito, adicionar material. Aí você vai lá pesquisar o alumínio novamente. Alumínio. Então tem aqui. Vamos clicar nele, colocar OK, adicionou o alumínio. Vamos renomear aqui também para poder ficar mais visível. No caso aqui a placa interna do nosso capacitor. Renomeei, clique em OK. Agora vamos adicionar o material do dielétrico, que, como está no exemplo, material polietileno. Mas se você for de outro grupo, você adiciona o material do seu grupo, ok? No caso aqui, vamos clicar com o botão direito e adicionar material. Uma coisa importante é que se você for do grupo de óleo, no caso, você não vai encontrar esse material pronto aqui. O que você tem que fazer? Você tem que ir nessa opção de adicionar material se você for do grupo que o dielétrico é o óleo. Se você for do grupo que o dielétrico é o óleo, você vem adicionar material, aí você vai botar o valor da permissividade relativa do óleo, beleza? Que no caso, quando eu peguei, é entre 2.3 e 2.5, mas aí você pesquisa as propriedades do óleo e coloca a permissividade relativa dele aqui. Aí você, no caso, vai estar adicionando um novo material. No caso aqui, óleo, né? Beleza? Só que aqui você só faz isso se você for do grupo do óleo. No caso, porque não tem o óleo lá na lista de materiais. Aí você tem que adicionar ele, ok? Mas se você não for do grupo do óleo, no caso, o meu dielétrico, ele é de polietileno. Então eu só vou pesquisar o material já pronto aqui. Já apareceu aqui a opção. Então clico nele, ok. Então adicionei o polietileno como material do meu dielétrico, ok?
Depois de adicionar os materiais na placa externa, interna e o do dielétrico, nós vamos adicionar a tensão, né? Ou seja, a voltagem da placa externa e interna. Para você adicionar essa voltagem, você pode clicar aqui em cima da placa, beleza? Com o botão direito, e vem aqui na opção Voltage. Aí, no caso aqui do nosso exemplo, ele pede para botar 8 volts na placa externa e 0 volts na placa interna. Então, a placa externa aqui terá uma tensão de 8 volts, ok? E a placa interna que está aqui, eu posso adicionar tanto aqui quanto por aqui. Eu vou por aqui. Adicionar voltage. No caso, a placa interna tem uma tensão de 0 volts mesmo. Aí você clica em OK. Para verificar se você realmente adicionou as tensões, né, ou seja, as voltagens na placa externa e interna, aqui na árvore lógica do seu projeto, na opção Maxel 3D, você tem a opção de excitação. Nessa opção aqui, você vai ter lá a sua voltagem 1 e voltagem 2. Perceba que você pode selecionar separadamente aqui. Por exemplo, se eu quiser alterar a voltagem, eu posso alterar por aqui. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer algumas configurações no capacitor para poder determinar a capacitância desse capacitor por meio da simulação, ok? Uma coisa que nós sempre que temos que verificar é se no Solution Type está configurado como Electrostatic, ok? No caso aqui está configurado, então está ok. Outra coisa, nós vamos gerar um Solution Setup. Nós clicamos aqui na ferramenta e aqui pede o número de passos. No caso aqui eu vou botar como exemplo 15, ok? E clicar em OK. Depois, uma coisa importante é que sempre que você gerar alguma alteração na sua figura, nas suas configurações, você tem que validar e depois tem que analisar usando essas duas ferramentas. No caso da validação, eu vou clicar aqui, perceba que está tudo verdinho, quer dizer que está tudo ok na figura que eu fiz até agora, nas configurações. Se por acaso tiver um X vermelho, significa que pode ter algum erro na configuração das suas tensões, ou na sua figura 3D, ou no setup. Então aqui é uma ótima forma de vocês verificarem onde está dando problema no seu capacitor, na configuração do seu capacitor. Se der um X aqui, você já pode tentar focar mais em resolver aquele problema. No caso aqui está tudo verde, então está ok. Depois de validar, você vai fazer a análise. A análise ela pode demorar um pouco, depende do computador e também da simulação que você está fazendo. No caso aqui, vou esperar carregar a análise. Bom, carregando a análise, vamos fazer agora, para poder determinar a capacitância do capacitor, nós vemos aqui na opção Maxel 3D, aí vamos na opção Parâmetros, depois vem aqui em Matrix, seleciona essa opção, aqui vai ter suas voltagens 1 e 2, você seleciona as duas, ok, e clica em OK. Depois disso, uma coisa importante, antes de obter o resultado, é novamente validar, ok, e depois analisar. Aí vai carregar novamente aqui, esperar um pouco. Depois de ter carregado, está carregando ainda. Depois de ter carregado, você vai lá em Maxel 3D, vem na opção Result, ok, e vem na opção Solution Data. Se você tiver feito tudo certinho até agora, vai aparecer as tensões, as voltagens da placa do seu capacitor. Se aqui aparecer um NDA, tipo nada, você tem que sempre lembrar de fazer a análise e a validação. Se você não fizer a análise e a validação antes, provavelmente vai aparecer um NDA aqui de nada. Aí não vai dar certo. Então, se apareceu aqui as tensões direitinho, você vem aqui na opção Export Circuit. Nessa opção aqui, você pode vir aqui em Preview. E aqui você vai ter a capacitância do seu capacitor por meio da simulação.
No caso, vocês vão comparar, né, essa capacitância da simulação com a capacitância teórica que vocês vão calcular na mão mesmo. No caso aqui, eu recomendo vocês tirarem print, né, da sua capacitância da simulação e colocar no slide também. Essa capacitância ela vai mudar de acordo com o grupo, beleza? Bom, pessoal, agora eu estarei explicando como gerar a simulação da magnitude do campo elétrico e da direção do campo elétrico e como obter o GIF dessa simulação. Primeiro, você vem aqui na opção Maxel 3D, no maisinho que tem aqui, e vai na opção Field, ok? Antes de ir nela, você vai selecionar o plano XY aqui em Planes. Seleciona o plano, porque se não tiver selecionado, o GIF não vai ser gerado. Então, deixa selecionado primeiro, depois vem em Field, clica com o botão direito em cima e vai na opção E. Nessa opção aqui, você vai ter a opção de simular a magnitude do campo elétrico e aqui simular a direção do campo elétrico. No caso aqui, como exemplo, eu vou simular a direção do campo elétrico. Vou clicar em cima. Depois vou em All Object e em Done. Aqui não dá para ver direito, mas tem umas setinhas indicando a direção do campo elétrico. No caso aqui, ó, essas ferramentas aqui te possibilitam movimentar a figura, beleza? Se quiser tirar a seleção, você aperta ESC. Para poder deixar mais visível esses vetores de campo elétrico, eu vou deixar mais transparente a placa externa, interna e o dielétrico. Para isso, eu vou clicar aqui 2 vezes e vou aumentar a transparência só para ficar mais visível esses vetores. Vou aumentar a transparência aqui, vou aumentar a transparência do meu dielétrico também, beleza? Pronto, agora dá para ver melhor a direção dos campos elétricos ali, só que ainda está meio fraquinho. Se você quiser melhorar esses vetores, você pode vir aqui nesse quadrado que aparece da simulação, clica 2 vezes em cima e aqui vai ter a opção de você mudar a espessura desses vetores. Por exemplo, quanto mais eu aumento aqui, mais eles ficam intensos aqui, os vetores. Então eu vou aumentar aqui para ficar mais visíveis esses vetores de campo elétrico, beleza? Não é obrigatório, mas eu acho que fica melhor para visualizar eles. Também tem a opção aqui de você alterar o tamanho desses vetores, né? O tamanho das setinhas. Então você pode alterar aqui se você quiser, beleza? Depois de fazer essa alteração, eu vou clicar em aplicar e fechar. Eu só fiz essas alterações para poder esses vetores ficarem mais visíveis mesmo. Agora eu vou explicar como gerar o GIF dessa simulação. Para poder gerar o GIF, você vem aqui em Field novamente, clica com o botão direito em cima e vai em Animate. Nessa opção aqui, você clica na setinha e vai nessa opção aqui. Aqui você pode configurar o tempo de início, fim, beleza? Mas eu vou deixar do jeito que está aqui. E clicar em OK. Depois você vai ver o seguinte, que o plano está se movimentando, né? Gerando a animação dos vetores. Aqui você tem a possibilidade de alterar a velocidade, né? Em que esse plano se movimenta. E o principal é que você vai ter que exportar, ou seja, salvar essa sua animação no formato GIF. Então você vem aqui em Export, beleza? E bem aqui você vai configurar, escolher a opção GIF, ok? Ou senão você não vai salvar no formato GIF. Escolhe aqui um nome, GIF, ok? E salva onde você quiser. Aí você acessa esse arquivo, vai ser tipo uma imagem que você vai abrir, só que vai ser um GIF, ok? Então, para você gerar o GIF, é dessa forma. Só para poder mostrar o outro exemplo, eu vou aqui apagar, ó, eu posso apagar a simulação que eu fiz, clicando com o botão direito em cima do Ezinho aqui que aparece, em deletar, sim. Agora eu vou gerar a simulação da magnitude do campo elétrico. Para isso é a mesma coisa, você seleciona o plano, ok? Clica aqui com o botão direito, vem em Field e... Só que agora a gente vai na opção Mag-E, para magnitude do campo elétrico. E vem ao Object novamente, Done. Aí já apareceu o planozinho ali para gerar a simulação. Mesma forma, para gerar a simulação,
você vem aqui com o botão direito em Field, Animate. No caso aqui, uma das animações já foram geradas, né? Então não vai precisar configurar novamente. Então você só clica em OK. Então aqui, novamente, a simulação só que da magnitude do campo elétrico. Se você quiser salvar no formato GIF, vem exportar, coloca lá GIF, escolhe um nome e salva em alguma região, beleza? Esses GIFs são colocados no slide também que vocês têm que fazer. Só uma dica rápida que vocês podem estar fazendo, para não ficar aparecendo essa linha vermelha da região do capacitor, você pode vir aqui na região que você criou, né? Lembra que você adicionou o material desse quadrado, né? Dessa região que fica ao redor do capacitor de vácuo. Vem aqui em região, clica com o botão direito, vem em View e você pode fazer esse hiding aqui. No caso, você retira, né, esse quadrado que fica ao redor. Talvez fique melhor. Bom, pessoal, no caso do capacitor esférico e cônico, eu não estarei fazendo a simulação com vocês, mas eu vou dar algumas dicas aqui que pode ajudar vocês a fazer a simulação deles. A primeira é que vocês façam o capacitor esférico e cônico diretamente no 3D, beleza? No caso do capacitor esférico, vocês podem estar utilizando essa ferramenta aqui, que permite que vocês façam uma esfera, ok? Você pode estar alterando as medidas dessa esfera, clicando aqui na esfera amarela. Clica 2 vezes em cima dela, você pode escolher o raio, o centro, beleza? Outra ferramenta é a do cone. No caso aqui, quando você for utilizar a ferramenta do cone, ele vai te dar 2 opções. Um de um círculo menor e um círculo maior. O círculo menor vai indicar a base menor do seu cone e o círculo maior a base maior do seu cone. Aí você vai ter a sua altura aqui no caso, beleza? Outra ferramenta que vai ser útil no caso do capacitor cônico, onde você tem 2 dielétricos, né, diferentes, você usar essa ferramenta chamada Split. No caso eu seleciono Split XZ, clico OK. O que ela permite fazer? Que você faça um corte, né, dessa figura. Além do corte, por exemplo, eu posso gerar um espelhamento, né? Eu posso espelhar e duplicar, usando a ferramenta de Mirror. Eu clico nela e vou escolher aqui, no caso, o meu centro de espelhamento. Aí ela permite que eu duplique, no caso, uma figura que eu fiz. Perceba que agora aqui eu tenho 2 pedaços, né, da minha figura. Permitindo que eu coloque, por exemplo, esse aqui como um dielétrico e esse aqui com um dielétrico diferente. Beleza? É uma dica que eu dou para vocês nessa simulação. Em relação ao restante, as configurações vão ser as mesmas do capacitor cilíndrico que eu fiz com vocês no vídeo. Vocês colocam as mesmas configurações. Claro que vai mudar a questão de material, as medidas e tudo mais, mas a forma de configuração é a mesma, beleza? Não esqueçam também de colocar uma região ao redor do seu capacitor, ok? Porque ela tem que ter uma região de vácuo, ou pode ser outro material, no caso eu coloquei vácuo, ok? Então é isso, espero que o vídeo ajude vocês a fazer a simulação e até mais.